Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta e hoje vamos tratar da profissão do detetive particular e também dos crimes cibernéticos e para que você tenha também uma noção de diagnosticar quando você pode estar sendo espionado e mostrar um pouco do trabalho desses profissionais. O Alesp em Pauta de hoje recebe o Edson Frazão, que é especialista em crimes cibernéticos e também detetive particular, e o André Luiz da Silva, que é secretário-geral do CONDESP, que é o Conselho de Detetives Particulares do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Alesp. Vamos primeiro começar, e aí eu acho que o Edson ele pode começar e o André complementando. O que faz um detetive particular? O detetive particular é conhecido como um investigador profissional, né? Diferente de outros países que têm o detetive como o investigador da polícia, né? Então nós fazemos investigações particulares, nada que se refere a crimes civil, né? Não se envolvemos com polícia. Essa é a realidade. Exato, vocês fazem para iniciativa privada. Privada. E aí dentro disso, qual que é a gama de atendimentos que vocês dão? Como é que funciona isso? Bom, cada detetive tem a sua especialidade, né? Alguns têm a especialidade de investigação conjugal, outros em empresarial, né? Tem detetive que atende todos os tipos de casos. A minha, no caso, são crimes cibernéticos. Faço investigação conjugal? Faço conjugal, traição, que é o carro-chefe, é o que mais aparece hoje em dia. A gente falou de algumas dessas demandas, mas vamos falar da classe no estado de São Paulo, quantos são, como é que funciona essa demanda e esse trabalho? Primeiro, uma satisfação enorme poder participar aqui da TV Alesp, né? Ao lado do meu colega Edson Frazão. Bom, se me permite, detetive particular, né, um profissional demandado por pessoas físicas e jurídicas, que vai fazer um trabalho de investigação para questões, maioria foro íntimo, questão de infidelidade conjugal, né? Eu acho que na minha experiência, que eu observo há 32 anos do mercado, é a maior demanda dos detetives e há também, como o Edson colocou, os profissionais que se especializam, por exemplo, em trabalhos de maior complexidade, né? No segmento empresarial, planejamento estratégico de risco, no compliance, enfim, em ação para coleta de prova para ações defensivas, questões trabalhistas, civil, é isso aí. Com relação à classe, né, Guga, que você me perguntou, indo direto aí, a profissão tem várias entidades associativas, né, de representação da categoria. O CONDESP, do qual eu e Edson fazemos parte, é o Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo, que tem como missão a defesa dos interesses socioeconômicos da categoria e, principalmente, o aperfeiçoamento da norma de regência da profissão, a Lei 13.432 de 2017, e hoje com 4 projetos em tramitação na Câmara dos Deputados, buscando, de alguma maneira, esses projetos, o aperfeiçoamento dessa norma de regência. É importante, né, a regulamentação. E como é que funciona, e aí tanto o André quanto o Edson, eles podem falar o trabalho do detetive. A partir do momento que você é contratado, como é que você faz, entendeu, para a coleta de provas e como é que funciona, né, o trabalho especificamente até a sua conclusão? Porque pode tanto ser muito rápido como pode demorar bastante, né? Então, a conclusão dos trabalhos, né? Na verdade, o cliente, quando solicita uma investigação, quando ele já está numa situação crítica, na situação dele já está a ponto de explodir, né? Ele já está praticamente só falta a prova para ele ter a certeza, até mesmo para ele mostrar para as pessoas que estão duvidando dele. Então nós fazemos as provas através de quê? Geralmente eu trabalho na companhia de algum advogado, alguma advocacia, através de uma orientação, né? Para a gente trazer o resultado para o cliente de uma forma que ele possa futuramente usar, se for o caso, dependendo do que a gente encontrar em cada situação durante a investigação. Então são vários casos que a gente inicia aí para trazer aí o resultado. Agora, vocês trabalham, né? Como é que é a regulamentação da profissão? Qual que é o limite, né, que
que vocês podem chegar, e aí eu vou perguntar do André, né? Porque pode gerar dúvidas, né? Ah, eu estou sendo invadido, como é que é essa investigação e qual que é o limite que vocês podem chegar? Guga, aí é um campo bastante interessante, né? A gente pode ficar aí horas falando, mas sintetizando, né? Nosso trabalho dentro do Condesp, que é uma entidade que existe já há 25 anos, inclusive no ano de 2022 a gente teve a felicidade, né, o Condesp, o Edson esteve presente, outros colegas, a gente foi homenageado aqui na LESP por iniciativa do deputado Rafa Zimbaldi, com diploma de honra ao mérito, numa sessão solene, onde a gente inclusive também falou um pouco dessa norma. As proibições, os direitos e os deveres dos detetives estão elencados na norma de reconhecimento, no artigo 10, 11 e 12 dessa lei, e o problema da atuação. O artigo 6º dessa lei pauta que o detetive, dentre outros aspectos, tem que atuar dentro da legalidade. Só que, na realidade de mercado, infelizmente, a profissão ela vem de uma cultura de formação via cursos livres profissionalizantes, que são cursos de livre ofertas no mercado, que não exige do interessado, por se tratar de uma educação formal inicial, requisito de idoneidade, por exemplo, e nem de escolaridade. Algumas escolas até fazem esse filtro, mas isso não é uma imposição. Resultado, profissionais do mercado, se a gente pode dizer assim, não é? Pessoal que está oferecendo serviço, você abre o classificados, vai no Google, você vai identificar escuta de abertura de WhatsApp e outras modalidades de trabalho ilícito. Se você fizer uma outra pesquisa, né, você vai pegar aí a operação Satyagraha, a operação Durkheim, que envolveu autoridades, negociação com o governo, atuação de detetives particulares. Antigamente era o grampo, hoje volta um pouquinho, a coisa modernizou, dados pessoais e dados telemáticos, que é o famoso espião de celular. Então, você tem bons profissionais que se pautam pela legalidade, reconhecidos no mercado, e tem uma quantidade enorme, incalculável de gente que faz essa formação livre, não é? E se oferece, lança no mercado e, infelizmente, às vezes oferecendo serviço à margem da legislação. E como é que a gente faz para diferenciar, para entender, né, como eu estou contratando um serviço que está dentro da legislação, que tem os requisitos e o preparo necessário para essa função tão importante? Bom, para isso nós estamos em busca de alguém que possa, né, como se diz? Normatizar, regulamentar. Corrigir, colocar uma diretriz onde alguém possa falar assim, olha, tive determinado problema com um determinado detetive, entendeu? Estamos em busca do quê? O Condesp é o mais indicado agora no momento, né, para fazer esse tipo de busca. Você quer encontrar um detetive na sua cidade? Condesp. Ali você vai encontrar os detetives que estão registrados, que são selecionados, onde eu quero saber onde eu localizo determinado detetive. Lá no Condesp você tem todos os dados que você pode estar fazendo a busca, saber quem é o detetive que você pode confiar. Vou reclamar de alguém? Onde eu vou reclamar desse detetive? Você contrata um detetive, você não sabe quem é esse cara. No Condesp você encontra um detetive registrado, né, selecionado, credenciado, entendeu? E a nossa luta é essa, o credenciamento dos detetives. Importante, né, tudo isso. E na parte corporativa, né, às vezes vocês descobrem fraudes em empresas, né, vocês fazem aí a diferença entre, às vezes, para a corporação, né, grandes problemas que podem ser acarretados mais à frente. Como é que vocês trabalham nessa situação de assistência corporativa? O Guga, complementando aqui o que o nosso colega Edson colocou, a profissão tem a norma de regência. Essa norma começou como projeto em 2011, foi sancionada pelo Michel Temer em abril de 2017, porém o texto da norma ficou vetada o caráter regulamentador da norma, porque quem olha para a Lei 13.432 de 2017 vai se deparar com proibições, direitos e deveres, mas todo o regulamento profissional, toda a norma que rege uma profissão, o jornalista, por exemplo, né, tem lá proibições de direitos e deveres e um órgão responsável para o registro. Aproveitando aqui o ambiente, né, o jornalista está sujeito ao registro junto ao Ministério do Trabalho. O que falam hoje, né, o DRT, né,
não é nem bem esse o nome técnico, mas ficou, o DRT. O detetive não tem. A norma está lá, proibição define a profissão, tem proibição de direitos e deveres, obriga a trabalhar contrato, e obriga o relatório ao final do serviço, também impõe como fundamento não respeitar a lei, a privacidade, a intimidade, a imagem, a boa fama das pessoas, né? Vedar, aceitar ou captar serviço que configure a prática de infração penal ou discriminação de qualquer espécie. E, apesar disso, dessas exigências legais, nós não temos um órgão de controle profissional. Nós temos, como o CONDESP, outras tantas associações aqui em São Paulo e em outros estados, mas que a maioria delas não trabalham, não atuam diretamente nessa questão do aperfeiçoamento e infelizmente vivem, essas associações, a maioria delas, né, não faz o trabalho associativo de defesa e representação, são ausentes na discussão em Brasília, na formulação de proposta, como o CONDESP tem, e trabalham praticamente vendendo cursos, formando pessoas, e é o que eu coloquei. O curso livre não tem pré-requisito. Acabou sabendo ler e escrever, a pessoa sendo alfabetizada tem condições de fazer. E tem escola lá que você entra agora às 9, 9h15, você sai com a carteira, o certificado lá. Então, a questão da formação é um pouco banalizada. Porém, você tem instituições no ensino livre que fazem um trabalho bacana. Eu vou citar, não tenho parceria, não fiz curso com eles, mas conheci o material. Instituto Padre Reals, uma escola tradicional, tem um reconhecimento, né? Também opera em outros ramos do ensino técnico e também no ensino livre. Podemos citar o Padre Reals, outra escola lá no Rio de Janeiro, o Instituto Bechara Jalc, né? Eu uso o nome do Bechara, que é um profissional renomado, muito conhecido, já aposentado. O colega Edson tem uma empresa, ele fornece curso profissionalizante, ele tem essa bagagem, então tem essa preocupação de formar, mas não é o Guga, um perfil dos cursos livres, infelizmente. Tem bons cursos, mas a maioria é um comércio certificado e carteira. É importante frisar, Guga, dentro dessa questão da regulamentação, que pode, não pode, dentro da regulamentação, porque por conta dos vetos apostos pelo presidente Michel Temer no texto da lei de 2017, eu citei a lei 13.432, então nós não temos um órgão de controle. Você tem lá a proibição de direitos e deveres, a definição da profissão, mas não tem um órgão que vai exercer o papel de fiscalizar e exigir da parte dos profissionais o cumprimento e a observância daquelas regras. O detetive não pode usar e-mails ilícitos, tem que manter sigilo das informações, né? Então, o mercado fica meio desorganizado. E associações, Guga, servem para dar essa referência. Aí você tem associações que têm mais profissionais que são simpatizantes da profissão, por exemplo, associações que têm profissionais que não têm inscrição de autônomo, que não têm uma empresa. Se o cara é profissional, um prestador de serviço, o mínimo ele é registrado na prefeitura. E é aquilo que eu falo, você tem, através das associações, onde buscar e chegar. Porque hoje, no meio do mundo digital, você encontra detetives oferecendo serviço e atendimento exclusivamente online. Você não vai ver nem a cara do camarada. A gente aconselha que ele busque um profissional que é referência, que tenha, de preferência, um escritório físico. Você faça uma pesquisa de mercado e se oriente por alguma associação que faça esse trabalho. Legal. Agora, é importante a gente salientar também que vocês têm um papel importantíssimo também na localização de pessoas, né? Porque pessoas desaparecidas, né, aumentam, a gente tem um número muito grande e é uma questão aí bastante sensível, né? Porque pessoas desaparecem todo dia, às vezes a segurança pública ela não consegue, né, localizar dentro das ferramentas que tem e a família às vezes faz a opção por contratar um serviço particular de localização para trabalhar junto com as autoridades, né? Como é que funciona esse trabalho? Bom, o serviço de localização é um dos trabalhos mais chatos de fazer, chatos no sentido, né? E gostoso em outro. Gratificante também, gratificante, né? Porque, vamos supor, eu tive aí vou citar casos para ficar mais bem explicado. Eu tive uma situação de um cliente, né? Que veio através de uma delegacia. A filha tinha sumido, sumiu, só que a delegacia, ela levou o computador na delegacia e não conseguia abrir aquele computador, tinha uma senha para você poder entrar. Aí o policial me conhecendo, falou assim, olha, eu preciso de uma ajuda sua, que a sua filha sumiu, desapareceu, e a gente precisa abrir esse computador. Não sei de que forma que a gente vai fazer isso, mas as conversas estão aqui.
Se você não fizer isso aí, a gente não tem como fazer essa localização. Eu preciso saber o que está acontecendo. Se for pedir na justiça, vai demorar muito. Você consegue abrir? Fala, eu posso tentar. E brincando um pouquinho, consegui abrir o computador e estava lá as localizações, as conversas com quem estava, no final das contas, tinha fugido com o namorado. E aí o policial foi lá, fez a busca, encontrou, então enfim, esse é um trabalho gratificante que a gente tem, né, prazeroso de ajudar a população às vezes, né? Não foi cobrado nada, um tipo de trabalho assim, foi exatamente gratuito, né, e prazeroso dessa forma. Localização de pessoas. Exato, é importante, né? E aí eu quero saber também, né, dentro desse serviço de localização, o que vocês oferecem para a família? Como é que é a tecnologia que vocês trabalham? É um trabalho como todos, né? A mesma coisa do jornalista. Quanto mais informação você tem, o trabalho vai ter um êxito maior, né? Seria o caso de vocês também. Quanto mais embasamento vocês têm para trabalhar, é melhor, né? Guga, ainda complementando o que o nosso colega aqui acabou de colocar, o desaparecimento de uma pessoa, em tese, não é crime. Dentro do contexto, a família vem relatar, saiu, às vezes toma um medicamento, às vezes explicou, a menina resolveu fugir com o namorado, então, ela é maior de idade, é legítimo. No curso. Então, às vezes a polícia não age num primeiro momento, porque aí não se tem aí, em tese, um crime a investigar. Não. E isso pode acontecer, mas o cliente vem ao escritório, né, Guga, e traz todo o histórico, você vai ver o contexto. O detetive tem que agir com zelo. Às vezes a pessoa vem, por exemplo, para investigar alguém, ele conta uma história, que é a mulher dele, tem nada a ver com a história. Ele às vezes quer usar do trabalho do detetive particular como instrumento de vingança. De vingança. Então o detetive tem que ter, e está na lei, né, um direcionamento, atuar com zelo. Então ouvir o relato do cliente, né? Tem lá uma técnica de entrevista para a gente tentar pegar se o cliente está falseando com a verdade. Então você consegue coletar ali, tem um panorama que está acontecendo, traçar uma metodologia de trabalho. Você consegue, num primeiro momento ali, pelo menos de início, com todas as informações como você colocou. Então você pode usar recurso eletrônico, redes sociais, existem outros meios, outras fontes que o detetive tem como jornalista. Inclusive, alguns bons detetives têm informação até com agentes do poder público aí, né? Para fazer o melhor da prestação de serviço e buscar trazer para o cliente um resultado, que é a localização, uma satisfação, uma informação a respeito, no caso, do paradeiro, né? Nem sempre para fins criminais. E, aliás, a lei de 2017, no seu artigo 5º e parágrafo único, diz que o detetive pode atuar na investigação policial em curso, a pedido da parte interessada, pode ser a vítima, geralmente a vítima, né? Que quer buscar um conjunto probatório diante de uma situação em que ela se vê acusada, né, ou a ela se atribui a prática de, em tese, um crime, ou mesmo pela vítima. Mas nesses casos, seja qualquer trabalho de investigação, ainda que de âmbito empresarial ou que a gente coloca no contexto pessoal, familiar, né, e se tendo uma situação que em tese é crime, a anuência da autoridade que pode permitir ou não a participação do detetive a qualquer momento. Então, o detetive hoje não pode atuar em casos que estejam sendo investigados pela polícia, senão com a anuência da autoridade. Mas, na prática, nem sempre o que está na lei acontece. Agora, você falou importante nesse assunto da investigação criminal. Então, existe uma necessidade que a autoridade policial autorize. E como é que é a receptividade? Geralmente, a autoridade policial ela vê isso como um fator que possa agregar, ou de repente ela pode enxergar que atrapalha a investigação dela? Como é que é o geral aí, você que representa uma entidade, como é que é o cenário geral hoje no estado de São Paulo? Na minha leitura, essa colaboração com a polícia, eu até pela lei de acesso à informação, consegui informações aqui de São Paulo, já uns 3 anos atrás, e não tinha informação. A Polícia Civil tem um órgão que controla, regula os inquéritos policiais, e essas informações não têm nenhuma autorização concedida. Eu não conheço, nós estamos aí com 6 anos da lei, um pouco mais, não conheço nenhum caso. O que acontece? Aconteceu um crime, geralmente a polícia em geral já tem todos os elementos ou indicação, tem o fato, a conduta criminosa, às vezes a polícia tem uma dificuldade, não permite uma conclusão inicial, em muitos casos, de quem seja o autor ou autores. Vai se abrir a investigação, vai se ouvir para evitar que alguém seja acusado injustamente.
Nesse momento, o delegado já tem com a equipe toda uma possibilidade de desenvolver, dentro das linhas de investigação, uma linha, especificamente uma linha, que pode tomar outro rumo. Então, a atuação do detetive, poucos colegas sabem, né? Se a gente for analisar do aspecto técnico, consultando o pessoal que é técnico na área, é de coletar fontes de informação, trazer alguma informação, algum detalhe que não é do conhecimento do Estado Polícia. E aí você vai colaborar. Só que o delegado vai autorizar isso, na prática, não é o que se observa. Legal. André, meu caro Edson, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta e a gente volta logo mais falando mais da profissão do detetive particular aqui no estado de São Paulo, uma profissão que vem lutando por regulamentação e tem aqui no Parlamento Paulista o Dia Estadual do Detetive Particular, a lei número 17.731, de 24 de julho de 2023, do deputado Rafa Zimbaldi. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Alesp em Pauta. Até já. Estamos de volta em mais um Alesp em Pauta, hoje falando da profissão do detetive particular. Dia 11 de abril é o dia do detetive particular aqui no estado de São Paulo, lei do deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Eu estou aqui com dois convidados especiais, o Edson Frazão e também o André Luiz da Silva, que é do Conselho de Detetives Particulares do Estado de São Paulo. Meu caro André, você tem mais a falar dessa data do Dia do Detetive, que é dia 11 de abril, né? Como eu disse, Guga, o Condesp, né, a associação que eu e Edson fazemos parte, procura ser uma referência para a nossa profissão, inclusive no que o Edson colocou anteriormente, de poder indicar profissionais que a filiação do Condesp exige documentação da empresa, prestador de serviço, idoneidade, enfim. Focado aí no Dia do Detetive, a Lei 17.731, que foi sancionada o ano passado, 2023, pelo governador Tarcísio, projetos 181 de 21 do deputado Rafa Zimbaldi, alterou o artigo 1º da Lei 9.369 de setembro de 96. A lei, então, o Dia do Detetive, Guga, isso que eu quero colocar, ele surgiu no Parlamento Paulista, lei estadual, né, por uma iniciativa do então deputado Afanásio Jazade, que fez o projeto foi aprovado, foi a sanção do governador à época, Mário Covas, foi vetado, com um parecer, inclusive, contrário da Secretaria de Segurança Pública, e o deputado Afanásio Jazade, um deputado muito atuante, respeitado, tinha uma boa participação, um deputado reconhecido, e conseguiu derrubar o veto. Então, o deputado Rafa, atendendo a solicitação do Condesp, alterou a lei que surgiu em 96 como 26 de julho, tá? Na lei do 17.731 passou a ser 11 de abril. Por que 11 de abril? 11 de abril é a data que a gente comemora, toda a categoria celebra a norma de regência da profissão. E eu, só para completar, querendo tirar tempo do meu colega Edson, que vai falar na sequência, 26 de julho, que é a data tradicional, que tem outros estados, né? É uma lei mais conhecida, digamos assim, porque essa lei surgiu no Rio de Janeiro através de um deputado carioca, né, do estado do Rio, o deputado Cláudio Moacir, que foi procurador de Estado, prefeito de Macaé por 2 ou 3 mandatos, deputado estadual no Rio, e levou, quando surgiu essa lei, que esparramou para São Paulo, aqui e outros estados, 26 de julho como a data da fundação da primeira associação. A gente olhando, né, historicamente, sem dúvida, isso a época foi muito importante, mas nada na nossa leitura se sobrepõe como marcante, significativo para a nossa categoria, a norma de regência de 2017, sancionada em 11 de abril de 2017, que então aqui em São Paulo passou a ser, nessa alteração que o Rafa propôs, né, na lei de 96, o dia 11 de abril como o Dia do Detetive Particular. Importante, né, essas colocações. Agora eu quero saber dos dois, né, quais os principais desafios
que os detetives particulares hoje enfrentam no estado de São Paulo para exercer a sua profissão e ter êxito aí nas suas investigações? Primeiro, eu deixo o Edson começar. Olha, são grandes os desafios, são grandes os problemas que a gente enfrenta, né? Muita discriminação ainda existe, né? Por conta de alguns policiais, uns são bons, outros não são. Enfim, a população tem um certo medo de carro parado na rua o tempo todo, né? Quem é que está lá dentro, o que está acontecendo. Então, são vários problemas que a gente enfrenta no dia a dia da investigação. Mas, no final das contas, acaba sendo prazeroso, porque o resultado sempre é aquela adrenalina gostosa de trabalhar e o resultado que a gente traz para o cliente é bem satisfatório. Então, a satisfação que nós temos aí da dificuldade são inúmeras, né? Muitas dificuldades. Importante. E você, André? Você que vê aí os detetives do estado inteiro, quais as demandas que vocês acham necessárias nesse momento para uma melhora, né? E sempre buscando a regulamentação da profissão? Olha, o que o detetive Edson Frazão colocou é verdade. Existe um certo preconceito por parte de alguns setores das polícias, como em geral, embora a própria mídia, né? Os detetives, ao exemplo do que acontece hoje aqui na TV Alesp, que nos é aberto esse espaço, aí de décadas, a saudosa Ângela Berequidian e outros profissionais aí, que eu poderia citar outros tantos, que sempre estiveram na grande mídia falando da profissão, mas a profissão ficou rotulada, Guga, como o detetive, o especialista em descobrir adultério. Esse é o rótulo que a nossa profissão carrega, e é um serviço que naturalmente tem sua importância, mexe com intimidade, informações da vida privada da pessoa, então o profissional tem que ter uma responsabilidade naturalmente para conduzir esse trabalho e entregar um resultado para o cliente que quer tirar uma dúvida, ou como o Edson colocou lá atrás, até tem certeza, vai precisar de uma foto, um registro, que digo, nem sempre vai ser usado para fins de algum contencioso, alguma ação. Sempre, a maioria dos trabalhos, minha impressão, é para foro íntimo. Questão privada não vai ser prova para processo, né? Mas tem, por outro lado também, né, a gente tem que dizer, os profissionais que já estão estabelecidos no mercado, igual o Edson, já tem empresa há muitos anos, né? Ou que seja autônomo, tem o seu escritório, já está, vamos dizer assim, consolidado no mercado ou buscando se firmar, não encontra dificuldade, isso é um preconceito ou outro, isso na relação interpessoal, o policial meio que desdenhando da profissão, né? Como eu coloquei, mas tem um detetive, o profissional de investigação, como o Edson, que tem a especialização na investigação cibernética, né? Você tem profissionais que hoje atuam prestando um suporte para equipes multidisciplinares no âmbito empresarial, no segmento de planejamento estratégico. São empresas especializadas de apoio administrativo, que tem profissional de segurança do trabalho, advogado especialista em tributário, defesa trabalhista, em auditoria e procedimentos internos para compliance, que quando a investigação precisa de uma demanda extra parque industrial, porque geralmente o compliance consegue, com uma relação interdepartamental numa empresa, apurar uma fraude, às vezes até tendo que contratar um especialista, se ele não tem na área de TI dele, para buscar uma prova dentro do meio de comunicação de internet, intranet da empresa, e às vezes tem um trabalho de acompanhamento, ou uma diligência que precisa ser feita fora da fábrica, e às vezes a empresa busca um profissional no mercado, e aí vai lá, busca referências da empresa, você acha aí em São Paulo e em outros estados do país, não em grande quantidade como se pensa, infelizmente, mas bons profissionais que vão dar esse suporte para fazer coleta de informações com conhecimento prático de investigações, né, com equipes especializadas em monitoramento de pessoas na rua e que tem um embasamento da prática e até da produção de coleta de elementos que poderão servir, aí, no caso, para a solução administrativa e, às vezes, ali numa investigação interna corporativa, você identifica um crime e a autoridade tem, a empresa tem um dever de, havendo crime, comunicar às autoridades para que se processe o processo legal e a responsabilização, além das obrigações da relação de contrato da CLT. É importante, né, todas essas colocações. Agora, Edson, nós temos aí alguns equipamentos, né, eu gostaria que você nos mostrasse e também diga o que cada um deles, né, é útil aí na investigação e como é que funciona, qual que é o funcionamento deles. Então, Guga, eu vou começar aqui esse brinquedinho aqui, a gente chama de brinquedinho,
Brinquedinho, mas é uma coisinha legal, acho que todo mundo deveria ter um desse, né? Você vai viajar, vai para um hotel ou vai ficar hospedado em algum lugar, leve esse brinquedinho aqui. Ele vai te fazer o quê? Ele vai detectar, né, se existe atrás de um quadro, atrás de um espelho, ou atrás da parede, em algum local instalado uma câmera, né? Se ele tiver uma câmera, automaticamente ele vai mostrar para você que tá acontecendo ali. Ele vai piscar aqui, né? Vai ter é uma técnica que você tem que ter, né? Simplesmente o equipamento vai fazer isso. Mas você, um cursinho básico, até um tutorial que você pode baixar na internet, e você vai assistir aqui e vai saber onde que tem a câmera, ele está instalado aí te vigiando. E já teve muitos casos aí que você vai viajar e encontra lá um incircunciso lá vigiando você. Importante, né? Então ele detecta, ele dá o sinal. Dá o sinal. E aí você sabe que você está num ambiente seguro, caso ele não dê sinal nenhum. Nós não vamos testar aqui, porque com um monte de câmera que nós temos, ele vai ficar pitando. Ele vai ficar pitando. E ele tem uma coisa interessante, a antena dele é uma regulagem, né? Que você usa para aumentar a potência e diminuir a potência. E uma técnica que você descobre também, por exemplo, se o celular ali, tem algum celular, né? Gravando, ou até mesmo um microfone ativo ali próximo de você, né? Algumas técnicas. Qual outro aparelho que você tem aí? Eu tenho aqui também, que ele é um micro rastreador, tá? Com bateria aí aproximadamente de 1 ou 2 semanas. Isso fazendo uso muito tempo, né? Fazendo muito tempo de uso, né? E ele te dá o rastreamento. Além de 2 microfones de alta potência, né, que nós colocamos no nosso laboratório. Lembrando que os equipamentos do detetive é diferenciado de equipamentos que você encontra por aí. Então, assim, esses equipamentos são altamente tecnológicos, são desenvolvidos, né, melhorados, aprimorados dentro de laboratórios profissionais aqui no Brasil. Enfim, ele tem 2 microfones de alta potência. Se eu deixar aqui, por exemplo, no porta-mala do carro, ou no banheiro de uma casa, por exemplo, ele vai pegar 2, 3 cômodos à distância. Ele tem um poder de detecção de áudio muito grande. Tá? Então, são desenvolvidos em laboratórios nossos. Temos aqui, por exemplo, até bom dizer que é uma câmera, né? Uma escuta. Parece também um pendrive, um chaveiro. Parece um chaveiro. Você vai com ela aqui, né, em algum lugar. Você pode até pendurar uma chave aqui, normal. E você vai gravando o tempo todo aqui. Ela vai estar aqui no seu bolso, vai estar sendo gravado. Tá? Muito áudio. Simples. É só áudio, somente áudio. Lembrando que, só para te passar aí, existe equipamento de contramedida também que inibe esse tipo de áudio também, tá? Você pode estar com ele aqui gravando, entra numa sala para gravar e você acaba não gravando nada. Tá? Equipamentos de contramedida contra microfones. Hoje se tem também salas que você pode estar... Vamos supor, vou numa sala, quero ter uma reunião numa sala. Não quero ser gravado. Aí tem aquele constrangimento de você passar o detector de metal para saber se está grampeado, se não está, se tem microfone, se não tem. Então hoje existe uma sala blindada que você liga um equipamento, ele vai inibir gravadores, microfones, celulares, né? O celular pode até receber a chamada, ele não vai cortar o sinal do celular, né? Você estiver no WhatsApp escrevendo, ele vai aparecer a conversa, não vai inibir o sinal. Porém, tudo que for em redor do microfone, ele não vai gravar. Vai emitir uma onda sonora, onde haverá um chiado, né? Um chiado muito forte dentro do microfone, não vai gravar nada. Interessante. Qual o outro equipamento aí, que é o maior? Ele tem uma potência maior, né? Uhum. É um equipamento que tem uma potência maior, né? De uma alta, longa distância. Inclusive, você pode detectar, por exemplo, aqui tem uma câmera aqui na ponta, que você pode introduzir ela aqui e transmitir para o celular ou para um monitor qualquer.
Ele tem uma câmera, você pode introduzir ele tipo como se fosse uma sonda por dentro de grandes tubulações, para ver se não tem na tubulação algum microfone instalado, né? Você coloca ele, vai introduzindo, ele vai direcionando ele e você consegue assistir em tempo real o que tem é uma sonda, né? Tem uma sonda aqui para todos ver, com um sinal de transmissor. Interessante, né? Dá para você chegar aí em objetos escondidos. Agora, é interessante, né? Tem mais alguma coisa não interessante? identificado. É. Não, já mostrei os dois. O que é importante a gente conversar também, como é que eu sei, por exemplo, que o meu celular ele não está sendo espionado, o meu notebook, equipamentos aí do nosso dia a dia, para a gente se precaver? Primeiro eu quero deixar um alerta para todos, né? Até mesmo para ajudar as pessoas. Tem muita gente com problemas de... eu tô com... Quero saber se meu celular está grampeado. O meu celular está clonado. O que é que acontece? Para você saber se o seu celular está clonado, você tem que tomar muito cuidado com o que você recebe, no seu celular. Links, por exemplo, tem hoje em dia o ataque cibernético está sendo muito grande e vai aumentar, a tendência é aumentar muito. Então é bom que as pessoas comecem a se preocupar com aquilo que ela está recebendo no celular. Como, por exemplo, algum link. Hoje existe link, não é somente na internet, tipo no WhatsApp. Hoje o link está vindo por SMS. E se você analisar lá, está 20, 20, 21. Não vem o número da pessoa. Então eu quero saber se eu estou grampeado, se o meu celular está sendo monitorado ou não. Só existe uma forma. Tem até muita gente que fala assim, se eu formatar o meu aparelho, ele some. Alguns somem, outros eles ficam enraizados, ficam dentro do celular e mesmo você formatando, ele permanece lá, ele se reativa sozinho. Então a segurança disso aí, para você saber se você está sendo monitorado ou não, só existe uma coisa, uma forma, é passar um scanner, tá? Um scanner no celular para você saber se o scanner vai aparecer esse vírus ou não. E lembrando bem que é o seguinte, hoje você vai falar assim, não, a segurança do Android é grande, a segurança do iOS é grande. Não existe segurança mais para iOS e muito menos para Android. Tá? Não existe segurança. Hoje existe vírus que você apenas clicar, ele já automaticamente se reinstala e se você formatar, ele se reinstala novamente. Quer saber se está monitorado? Passa um scanner. Existe scanner hoje que detecta se tem ou não, tá? Somente através de scanner, alguns códigos, nem todos os códigos que você digita lá, são vários códigos. Programas que você insere no celular, ele vai vai fazer uma leitura dentro do próprio celular, vai verificar todas as pastas, se existe ou não algum tipo de arquivo. Não existe outra forma, não tem milagre, é demorado. Agora esses programas não podem ser o próprio perigo, às vezes você instala, não conhece, e ele mesmo pode ser um canal de monitoramento do teu celular, então, assim, o que eu analiso é que precisa ter cuidado também com o que você instala, né? Exato, tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente aí que até serve de alerta, né? Muita gente que vai no jornal lá, vê lá, clone de celular, aí vê lá, monitore seu celular apenas pelo número. Aí a pessoa, o que acontece? Na inocência, ela vai procurar uma coisa barata na internet e acaba arrumando um grande problema. Tá? Que entra aí a necessidade de existir um órgão que regulamente e que tome conta, que fiscalize o detetive. Né? O camarada vai lá, vê lá o primeiro anúncio mais barato. Pelo número eu consigo monitorar o meu celular? Sim. Passa o número. Você passa o número do número que você quer monitorar. Por exemplo, aqui quero monitorar o celular aqui do meu amigo aqui, o André está fazendo, quem são os concorrentes dele, para quem é que ele está vendendo, quem são os clientes dele, eu quero saber tudo o que ele faz. Aí eu passo o número do telefone dele para o camarada lá, que vai cobrar 500, 600 reais, às vezes 2.000, não sei, existem vários valores que é para chamar o atrativo. Eu passo o número para o camarada, o que vai acontecer? Aquele camarada vai começar a te extorquir. Se você não me der tanto em dinheiro, eu vou ligar para aquele camarada que você queria, dizendo que você estava
querendo monitorar ele. E é o que geralmente está acontecendo. Estamos tendo muito problema, né, de pessoas que, por falta de conhecimento, né, na necessidade de obter informações de terceiros sem autorização da justiça, estão acabando tendo problema. Criam um novo problema em cima de um problema que ela já tem. É importante a gente deixar claro que obter informações de qualquer tipo sem autorização da justiça é crime também. É crime também, exatamente. Então, a autorização, que você quer gravar, saber alguma informação de terceiro, só existe um meio de você grampear, de você obter informações, através de uma justiça, de uma lei, através de um advogado, uma petição, né, uma autorização de um juiz. Fora isso, não existe. Né? Monitoramento celular, fulano de tal monitorou o meu celular, fulano de tal grampeou, clonou o celular, o meu marido clonou o meu celular. Não existe nenhuma forma de você clonar o celular da pessoa sem um primeiro acesso. Você tem que ter um acesso à pessoa, instalar um programa, dessa forma existe. As outras formas são problemas que você pode estar trazendo para você. Exato, em vez da pessoa monitorar, ela acaba sendo monitorada. Ela pode arrumando uma confusão maior. Inclusive, ela pode ter sérios problemas de roubo de senha de banco, né? Roubo de senha de banco. Esses aplicativos que estão vendendo na internet aí, se você não souber o que você está fazendo, não souber o que você está baixando, você vai criar um sério problema para a sua vida. Sérios problemas. Legal. E você, André, o que você tem aí a acrescentar em relação aos crimes cibernéticos, né? Que a gente sabe, hoje todo mundo tem o celular na mão e corre risco de cair numa cilada dessa, mas o que você pode indicar aí para o nosso telespectador se precaver em relação a isso? Guga, dentro da investigação particular, quem procura um detetive, falando do WhatsApp, comunicação no telefone, sempre quer ter acesso de terceiro, não é de si próprio. Você está com problemas, confia aí que seu telefone foi clonado, e você sabe, no WhatsApp, você aparece lá um perfil de alguém que está na sua lista de contato, mas não sei como, clonou, veio para você, você clicou, passou seus dados. Então, se você tiver um cuidado ali, como essa colocou, ou em uma assistência técnica, isso é relativamente simples, precisa tomar muito cuidado. Agora, na investigação particular, quem procura o detetive quer ter acesso de conteúdo, não é dele não. Às vezes até do esposo, mas de um terceiro que ele não tem acesso. Você tem acesso, vai numa assistência técnica autorizada, ou procura um especialista aí em segurança digital, né? O que o Edson colocou, não é muito baratinho, tá? Mas você vai lá e faz o trabalho, tira da dúvida. Você pode achar programas aí que o pessoal oferece, acha na internet, alguns até grátis no YouTube da vida, aí você vai achar alguns procedimentos, verificar se está com desvio de chamada e tudo. Né? E aquelas cautelas que hoje é de utilidade pública. Você vai na internet, você acha gratuitamente informações como se manter protegido. Tudo é cautela de quem está fazendo uso, como você colocou, Guga. O que você baixa, o que você acessa. Aí começa a segurança, começa aí. Tá. Mas focando aqui na investigação particular, aí tem um problema. Se você pegar agora o seu telefone e fazer aí uma pesquisa, detetive, conversa no WhatsApp, você vai achar centenas, dezenas de profissionais oferecendo serviço. O artigo 154A do Código Penal prevê, que é de violação do dispositivo telemático, prevê pena de 6 meses, eu anotei aqui porque minha cabeça, naturalmente, meu computador, há 6 meses a 1 ano, a 2 anos, 6 meses a 2 anos de pena com multa, e há um caso de aumento de pena se, por exemplo, o cara está espionando o telefone de uma autoridade estadual, municipal, federal. Então, você vai contratar um detetive para acessar dados de telefone de terceiro que não é seu. Você está cometendo crime e contratando para isso, você, entre aspas, está contratando Guga, criminoso também. Faça a pesquisa aí agora, que o senhor vai achar aqui em São Paulo, em todo o Brasil, sites bem montados, um anúncio atraente, né? Oferecendo esse tipo de serviço para você. Aí você vai... vai cair no problema. Se for profissional, está aí a razão para você não contratar. O detetive não pode usar recurso. No artigo 2º da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, está lá. Detetive particular, profissional, que atua com conta própria, forma empresarial, coleta e dados de informações de natureza não criminal, usando recursos e meios tecnológicos permitidos.
Quem quer usar um aplicativo espião, quem quer acessar, geralmente procurando detetive, quem quer informações de um telefone celular, não é de si próprio, é de terceiro, e aí basta para dizer que está o crime. Ah, mas eu que dei o telefone para ela. Se é usuário, você permitiu que ela use em caráter permanente, você tem que respeitar o sigilo dela, não é porque o telefone é teu, que está no teu nome, que você pode fazer isso. É só fazer uma pesquisa e você vai achar jurisprudência, decisões, há um monte falando disso. Infelizmente, detetives particulares se aproveitam, porque essa, infelizmente, é uma demanda, igual eu coloquei aqui no momento inicial, existe uma cultura de trabalhos informais, com meios ilegais, que muitos detetives particulares, e às vezes até alguém que está ali, fez um curso livre, está se lançando, né, não tem o controle, e quer ingressar nesse mercado, e existe uma demanda, a gente não pode negar, felizmente, uma demanda. Eu preciso do telefone, eu preciso do WhatsApp, você entra lá, vê para mim. Isso dá margem para pseudos profissionais fazerem, né, e ludibriar o cliente que não vai ter essas informações e está concorrendo para a realização de um crime, o que não é permitido na lei que regula o detetive. O detetive tem que atuar com legalidade, respeitando a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. E trabalhar com legalidade e não usar, evidentemente, recursos vedados pela legislação. É muito importante todas essas colocações, a gente já está chegando nos momentos finais desse nosso programa, então eu quero um rápido destaque de cada um, falando aí do que é necessário melhorar para a categoria, qual que é a principal demanda, mas como a gente está bem no finzinho do nosso programa, eu peço um destaque rápido, a despedida já do Edson. Hugo, eu gostaria de agradecer a todos, né, os ouvintes, e estamos aí, ajudem a gente, né, entendam a gente, fico agradecido a todos aí pela força aí. Muito obrigado. André, você que representa a entidade, agradeço qual que é a mensagem que você deixa? A TV Alesp, aos internautas e telespectadores que acompanham a TV Alesp, né, na internet, no canal da TV Alesp. Agradeço o colega Edson. E a demanda da profissão, ter uma fiscalização com a entidade de direito público com o poder de polícia administrativa. Associações, em várias regiões que fazem um trabalho de autorregulamentação, não conseguem conter isso, porque se o camarada sentir-se incomodado com políticas e regras de uma associação, ele sai da associação, trabalha sem filiar, ninguém, entendeu? Então acaba ficando fora da autorregulação. A gente já tentou esse modelo no Brasil, não dá certo, tem que ter um órgão com poder de polícia para fiscalizar e controlar administrativamente a profissão. Muito obrigado pela participação de vocês, e este foi mais um Alesp em Pauta aqui na Rede Alesp, hoje falando da profissão do detetive particular, que se comemora o Dia Estadual do Detetive Particular, todo dia 11 de abril. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!